Bem, gente, boa noite então, novamente, né? Vamos começar a aula de hoje. Eu queria só, antes de, né, já que está gravando e tal, eu queria dedicar essa aula a uma colega, Ana Cláudia Lopes, que faleceu hoje. Queria, né, uma grande amiga, enfim, para deixar esse registro da filosofia. Enfim. Bom, a gente então na última aula, né, a gente está nessas aulas introdutórias e eu sei que, enfim, né, eu estou tentando apresentar para vocês em poucas aulas, né, a filosofia do Kant, a razão pura, o que não é nada simples, né, assim, é algo bastante complexo, né, então é importante que vocês, se não estiverem entendendo, façam perguntas, né, para a razão pura ver se entra nos eixos, né. Exato, porque dá para ver por aí, já que Não, a razão aqui, não está pura aí. Mas aqui, como eu sempre digo, né, com uma lousa eu tenho que... Diz que eu conheço esse slide, hein? Não é a primeira vez que eu vejo ele. Verdade. Imagina para quem está vendo a primeira vez. Mas enfim, a grande questão, a gente tem que tentar pensar o seguinte, né, qual é o problema a partir do qual Kant elabora a sua filosofia, né, o que, em geral, né, acho que a gente tem... interessante pensar a filosofia a partir de cada filósofo, né, cada sistema filosófico, cada, enfim, momento da história da filosofia como uma resposta àquilo que está dado antes, né? Eles têm uma determinada discussão e você tem, né, então, dentro dessa discussão, uma nova tomada de posição. E essas novas tomadas de posição vão se tornar uma posição, que por sua vez vai gerar. É um pouco assim que funciona, né, a história da filosofia, até hoje. Né, a gente está sempre respondendo a problemas que aparecem, problemas que são postos, né, por esse debate histórico e pela realidade que se apresenta. Então, no caso do Kant, tem uma certa... tem a história da filosofia, que vem lá de trás, e tem um conjunto de problemas que estão postos pela época, entre eles, né, a necessidade de explicar, como já venho insistindo, como funciona o conhecimento, como funciona a ciência. Como é possível que o ser humano tenha produzido a ciência que então está se constituindo como, né, a grande explicação da realidade, que é a física de Newton, né, que é a física matemática que, enfim, vários, não só Newton, né, quer dizer, tem vários nomes associados a esse processo, essa verdadeira revolução científica que estava acontecendo e que os filósofos estão tentando explicar, né, como é possível, e não só explicar, mas também fundamentar o conhecimento, né, extrair consequências e assim por diante. Mas tem uma certa problemática ali posta. Bom, esse primeiro slide, né, que é o mais... Enfim, não é que todos são bagunçados, mas eu tentava chamar a atenção, né, e venho tentando chamar a atenção para o fato de que nós temos duas... Na última aula, né, eu fiz um esquema nesse sentido, né, são tentativas de representar graficamente, né, ainda que eu desenhe mal, os problemas abstratos que estão em jogo, né, que a rigor não comportam propriamente uma representação gráfica, né, então, na verdade, são metáforas, são tentativas de tornar um pouco mais compreensível, né, essas coisas que são bastante abstratas e complexas, né. Então, vejam, né, a filosofia moderna toda está se dando, enfim, quebrando a cabeça, né, para resolver como se dá essa correspondência entre a experiência, né, aquilo que a gente percebe através dos sentidos, e os nossos conceitos, as nossas ideias, as nossas representações, tudo aquilo que a gente mentalmente retém, elabora, processa, projeta de volta para a realidade, né? Quer dizer, esse é a grande questão. Inclusive, né, depois eu escrevi um texto agora há pouco, pensando na aula da manhã,
a partir de uma pergunta que foi feita. Não é um texto que vai facilitar, por isso eu não estou lendo agora, mas daqui a pouco eu vou fazer algumas citações do livro do Cassirer também, né, que está na nossa bibliografia, que eu acho que podem ajudar um pouco. Mas a grande questão é como explicar a correspondência que há entre as nossas elaborações mentais e a realidade. Como que a gente consegue chegar, né, conseguiu chegar historicamente, né, e consegue, através disso, explicar os fenômenos, as leis da física, por exemplo, a lei da gravidade, de modo a explicar que, na verdade, ao contrário do que sempre se imaginou, a Terra está girando em torno do Sol, né, que é a grande, né, que o Kant chama de revolução copernicana. Como é possível isso? Como é possível que a gente produza o conhecimento? A gente viu, na metafísica clássica, recorre-se à ideia do intelecto divino para explicar, para fazer essa conexão. A gente viu como Descartes faz isso, né? Através da ideia de Deus. Então, tem o intelecto divino, o nosso intelecto é semelhante, então isso permitiria explicar como é que a gente decifra esse código, digamos assim, né, que está por trás da realidade. Não só decifra, a gente poderia hoje dizer, a gente transfere esse código, esse modo de processar, digamos assim, as informações para as máquinas, né, para o computador, para a inteligência artificial. Bom, como isso é possível? Como é possível a inteligência artificial? Porque tem um certo sistema de pensamento que a gente que está na nossa mente e que a gente consegue, inclusive, transferir para a máquina. Certo? E que é usado para entender a própria realidade. Os fenômenos que estão acontecendo à nossa volta, os planetas, o Sol, as estrelas, né, o universo e assim por diante. Não só entender e explicar, como produzir tecnologia, né, coisas que, por exemplo, já fizeram com que o homem fosse à Lua, coisa que, evidentemente, nessa época nem era cogitado. Então, a grande questão do Kant é como é possível? Tá? E, a partir do momento em que o Hume vem, né, o empirismo em geral, principalmente o Hume, vem e critica a metafísica clássica, a gente não pode tão facilmente recorrer à ideia de Deus, intelecto divino, etc., para responder essa pergunta, porque é muito fácil. Né? E a gente não tem contrapartida na realidade. Então, o Kant está se fazendo essa pergunta e ele tem que responder a isso sem recorrer a essas velhas ideias metafísicas, como Deus. Sem recorrer a isso, ele vai tentar explicar dentro, vamos dizer, do âmbito do nosso conhecimento tal como ele funciona. Né? Então, né, uma outra representação propícia. Então a gente tem a experiência, tá? E o Kant está pensando, como eu insisti na última aula, em termos de quais são as condições de possibilidade, quais são os pressupostos que tornam possível a experiência e, em volta da experiência, os princípios, né, que como que orquestram a experiência. Como se fosse, a gente vai usar essa linguagem, a gente vai ver na terceira crítica, ele vai usar muito essa expressão. Como se houvesse uma inteligência organizando tudo. Só que não pode afirmar que tem. Ele fala como se. Então, como se houvesse, né, um maestro orquestrando os fenômenos. Bom, quais são as condições de possibilidade, os pressupostos mais gerais, necessários e universais da experiência sensível, daquilo que a gente vê, toca, escuta, etc. São os sentidos, né? Então, aqui a gente está falando dos sentidos, ou, né, daquilo que, então, né, o que a gente vai chamar de sensibilidade, que é a faculdade de sentir, que nós temos, então, né, marcada pelos 5 sentidos. Mas qual é a propriedade, digamos assim, ou aquilo que está pressuposto em qualquer coisa que acontece aqui? Qualquer coisa que existe, no sentido que a gente dá normalmente a palavra de existência no mundo, existe como? No espaço e no tempo. No espaço e no tempo. Então, aquilo que
caracteriza como condição absolutamente necessária, né, essa faculdade que nós temos de sentir as coisas, portanto a experiência, espaço e tempo. Que então, são os pressupostos da acessibilidade que o Kant vai estudar na estética transcendental, que é uma das partes da crítica da razão pura. A palavra estética, no caso, está ligada à palavra grega êxtasis, que tem, né, que fala de, basicamente significa percepção sensível, exatamente, quer dizer, então, a palavra estética no sentido da arte, da filosofia da arte, etc., vai ser derivada disso, né? O Kant está usando nesse sentido mais elementar. A gente vai ver até uma nota de rodapé no texto que a gente vai ler dele, em que ele fala da estética no sentido artístico. A princípio, naquele momento, ele não estava pensando ainda em escrever um livro sobre isso. Ele vai escrever a terceira crítica, que a gente vai ver depois. Mas, enfim, então, espaço e tempo, né, são condicionantes de toda a experiência. Só que só a experiência, só as impressões sensoriais não produzem conhecimento. Essa é justamente a grande questão, né? O Descartes lá está falando, bom, né, a partir da razão que a gente conhece, os racionalistas em geral, né, tentam fundar o conhecimento na razão. Então, né, quer dizer, a partir da razão é que a gente entende a realidade, e os empiristas, ao contrário, estão dizendo, não, tudo vem daqui, né, e a gente deriva o resto. E o Kant está dizendo, nem uma coisa nem outra. O conhecimento é feito desses dois, vamos dizer, dessas duas dimensões, né? Essa dimensão, do nosso ponto de vista, da maneira como a gente produz o conhecimento, como a gente se relaciona, é essa dimensão dos princípios, pressupostos, conceitos, enfim, a partir dos quais a experiência se organiza. Se organiza, aparentemente, por ela mesma, né? Mas também nas nossas teorias a respeito dela. Esse domínio corresponde ao domínio conceitual, né, os pressupostos conceituais que tornam possível um conhecimento a partir da experiência, que a gente vai estudar na lógica transcendental. O que é o transcendental? A palavra transcendental, no Kant, significa o quê? Eu falei disso na última aula. Há uma diferença entre transcendental e transcendente. É Deus, né? Transcendental. Então, Deus é o transcendente. Porque, veja, esse domínio aqui, tá, digamos assim, são essa rede conceitual que está articulada diretamente com a experiência. Se a gente, e a tendência da razão humana, segundo o próprio Kant, é fazer isso, se a gente vai tentar explicar em termos de causas últimas, né, primeira origem, etc., etc., a gente vai para esse domínio que ele chama de transcendente, no sentido mesmo de algo que transcende a realidade. Aí sim, aí vem Deus, a ideia de alma para explicar o que é o eu, e assim por diante, que são que a metafísica clássica pretendia conhecer. E o Kant já viu falar, não dá para conhecer. Esse passo, essa passagem daqui para cá, ele fala, não dá. O Hume tem razão, né? Os empiristas têm razão, não dá para fazer essa passagem, porque se a gente passa, depois, para isso que a gente formula aqui, seja o que for, e aí a gente poderia pensar o seguinte também, ó, cada cultura, cada sociedade tem religião diferente, um Deus diferente para explicar a mesma coisa. Então, como é que a gente sabe qual conceito de Deus está correto? Se tem diferentes religiões. Quando a gente formula uma teoria nesse âmbito, o teste da teoria é aqui. Então, eu formulo a teoria, jogo para cá e verifico. Né? Então, a teoria formulada, né, pela física moderna, né, Newton, um grande protagonismo, é testada e funciona. Mas depois vem o Einstein, uma teoria diferente, e também testa e funciona, né, o que vai embaralhar um tanto a coisa. Isso já no século XX. Mas, em geral, né, enfim, aí tem toda a discussão da filosofia da ciência, né, mais recente, enfim, mais recente que eu digo do Kant para cá, que vai discutir isso, mas em geral há essa ideia, né, até em
filósofos da ciência mais relativistas, como o Thomas Kuhn, né, que estuda a história da ciência, não sei se vocês viram isso em bases epistemológicas, reconhecem um papel importante do teste empírico para verificar se uma teoria funciona ou não. Então você tem um teste empírico para teorias que são formuladas nesse âmbito, digamos assim. Agora, para Deus, alma, você não tem teste empírico. Então, né, o Kant está dizendo, olha, saiu, que não é mais conhecimento. Vai ser pensamento. A razão continua pensando, a gente continua pensando nessas coisas. Quer dizer, veja, quando eu falo em razão aqui, quando Kant fala em razão, a crítica da razão pura é, na verdade, uma autocrítica, porque quem está fazendo a crítica é a própria razão, né? É o ser humano refletindo sobre as suas próprias capacidades cognitivas. Então, quando ele fala em razão, ele está pensando como funciona o nosso intelecto. O nosso intelecto tende a pensar isso daqui. Ok? O que ele está dizendo é, isso não comporta o mesmo tipo de objetividade que as teorias formuladas nesse nível. Esse é o que ele vai chamar de transcendental, que é como se, digamos, né, vamos pensar nos seguintes termos. Se aquilo é o que está além da experiência, isso é o que está, do nosso ponto de vista, aquém da experiência, porque é algo, né, a priori, ou seja, que antecede, são, enfim, ferramentas mentais, digamos assim, que nós possuímos, com as quais a gente interpreta a realidade. E sem as quais a gente não conseguiria interpretar, a gente não conseguiria produzir ciência, né? Ele está tentando explicar como funciona a ciência. Esse é o quadro básico, tá? Então, por isso eu voltei para esse primeiro. Agora, aquele velho problema, né, que eu coloco aqui, mas onde estão, né? A gente pode se perguntar. De fato, é difícil. Onde estão esses princípios, né? Onde estão esses conceitos? Onde estão as leis da natureza? Né? A gente vê os fenômenos. A gente deduz, igual um detetive num filme, num livro de suspense. Ele deduz quem matou a partir dos vestígios. A gente deduz, a partir do que a gente vê na experiência, quais são as leis que estão orquestrando a experiência. Mas onde estão essas leis? A ideia do intelecto divino não é de todo absurda, se a gente pensar desse ponto de vista. É uma maneira mais fácil de explicar, porque se a gente tira, está na nossa cabeça, mas como é que a gente... As leis da natureza é o nosso intelecto que produz? Parece estranho, né? Mas, veja, pode ser que o fundamento delas esteja aqui. Pode ser. A gente não está excluindo essa possibilidade. Só que ele está dizendo, eu não preciso dessa suposição para validar o que eu estou fazendo aqui. Do ponto de vista de como funciona o conhecimento, a gente tem esses princípios, esses conceitos na mente. Por isso, né, no que eles chamam de subjetividade. Subjetividade significando algo que é próprio a todos os seres humanos. Né? Não é subjetividade no sentido, né, só uma questão que de manhã o pessoal colocou, não é subjetividade no sentido individual. Subjetividade no sentido da subjetividade humana em geral. Né? Algo que todos nós, em princípio, possuiríamos e por isso entendemos, né, as teorias científicas. Claro, tem toda uma discussão, né? Bom, será que... Mas essa subjetividade, a gente vai ver a crítica do Nietzsche, por exemplo. Né? O Nietzsche vai exatamente nesse ponto. Essa subjetividade que fala o Kant é a subjetividade universal de todos os seres humanos ou é a subjetividade do homem branco europeu do século XVIII, etc, etc? Bom, talvez, em muitos pontos, seja. Mas, por outro lado, as explicações que a gente obteve, né, por meio da ciência moderna, né, por exemplo, a Terra gira em torno do Sol, a Terra é redonda, etc., né, acho que, né, dá pra gente... Claro, tem gente que acha que a Terra é plana, mas, enfim, acho que aqui a gente, né, concorda que não é. Enfim, por quê? Porque nós temos uma certa experiência que nós partilhamos e um certo modo de interpretar essa experiência que nós partilhamos.
Claro, a gente precisa falar a mesma língua para se entender. Né? Eu estou falando em português, né? Mas, uma vez que a gente entre num acordo mínimo, quanto aos termos, a gente se entende por quê? Alguma coisa a gente tem em comum. Com essa ideia. Professor, Fala. não entra, não pode entrar nisso a ideia de hábito? Então, o argumento do Hume Isso, é exatamente esse, né? É um hábito. O que a gente poderia dizer em defesa do Kant? É um hábito, mas a Terra girar em torno do Sol não parece ser um hábito. Mas, por exemplo, um hábito, por mais que a gente não saiba de onde é o fundamento primeiro da lei da natureza que faz com que o Sol nasça todos os dias, o hábito me diz que amanhã o Sol vai nascer. Então. Eu não sei te provar isso, mas o meu hábito sabe te dizer que sim. Mas, no fundo, você sabe que é mais que um hábito, né? Sim. Não, mas esse é o ponto. É que eu tô partindo de Hume mesmo. Tem toda a razão. Aí é que está o X do problema, né? Porque tá dizendo, não é possível que seja só um hábito contingente que pode mudar amanhã. Amanhã a Terra volta a ser plana. Uhum. Né? Faz sentido supor isso? Não. Posso supor. Pode. Não faz sentido. Porque pensar, a gente pode pensar em qualquer coisa. Mas, o que ele está supondo pelo modo como a gente vê a experiência organizada, é preciso, esse é o ponto, né? Justamente, ele quer mostrar, olha, esses pressupostos não são meros hábitos. São regras necessárias e universais. Quer dizer, a experiência funciona necessariamente assim. Claro, a gente vai um pouco deslocando a pergunta, né? Porque do mesmo modo como a gente poderia se perguntar, bom, mas o que sustenta esse hábito no fundo? Né? O que sustenta essa necessidade de universalidade? Será que a gente não vai acabar se perguntando por esse nível? Né? De fato, um pouco essa, né, acho que a dificuldade de entender o Kant, né? Eu vou me adiantar, vou pegar porque na aula da manhã, né, a gente falando sobre isso, eu estava justamente no texto que eu mencionei, né? Estava pensando nesse texto. Só que aí não vai propriamente esclarecer, mas eu acho que responde um pouco essa inquietação, porque foi feita uma pergunta, acabei de falar de Heidegger e tal, agora embolou um pouco, mas veja. Ao explicar o conhecimento científico sem recorrer ao intelecto divino, Kant dinamitou a ponte que na metafísica clássica conectava a subjetividade ao mundo. Tá? Porque isso que está aqui desse modo, nessa representação gráfica, está sempre aqui, ó, como uma dualidade. Eu de um lado, o mundo do outro. Né? É outra maneira da gente representar. A nossa mente e o mundo. Né? Eu olho agora para a lousa, ou para a parede, para onde quer que seja, e fecho o olho. A representação sensível que eu tinha agora continua aqui. Né? Mas onde está isso que ficou aqui? Né? Qualquer um de nós, vocês fecharam os olhos, né? Vocês vão continuar me vendo aqui, só que não é a mesma coisa. Então tem uma realidade mental que é diferente da realidade sensível. E a questão é como é que essas duas coisas se conectam. Né? E até a Idade Média, né? Quer dizer, a partir do paradigma aristotélico de ciência, matemática e física são coisas diferentes. A matemática ela é puramente mental e a física diz respeito ao mundo, aos objetos. Só que a física moderna juntou matemática e física. Então tem um mistério aí, tem um enigma. Como é possível que também a natureza segue as regras matemáticas que a gente seguia já? Como é possível essa conexão? Então vejam, então o Kant dinamitou essa ponte, porque ele está falando, eu não posso mais supor isso que o Descartes supunha. Não posso mais. Deus funcionava como uma ponte aqui. Né? Se a gente pensar, tudo bem, tem um pouco de caricatura, porque eu estou simplificando, mas é como se fosse uma ponte ligando o eu e o mundo, né, no Descartes. Por isso que ele
A gente já falou sobre isso, né? Chegar na certeza do eu, Deus, para daí voltar para o mundo, né? Então, tem essa função. Então, quebrou a ponte. Mas com isso, abriu entre subjetividade e mundo o abismo que tantos filósofos depois, a começar pelos sucessores imediatos dos idealistas, Hegel, Fichte, Schelling, etc., e tantos outros depois, o abismo que esses então tentariam de algum modo superar, sem, contudo, reerguer a mesma ponte. Porque aí o desafio, não é porque o Kant, vamos dizer, ele deixou os dois lados separados. Ele mesmo, a gente vai ver isso, eles colocam o problema, mas está separado. E todo mundo vai quebrar a cabeça para juntar de volta. Que essa empreitada fosse dificílima, né, já o sabia o próprio Kant. Ao tematizar o abismo na terceira crítica, que a gente vai ver. E o confirmariam os muitos críticos posteriores, um deles se autodenominando Dinamite. Sabe quem é, né? Quem que fala, eu sou Dinamite? O Nietzsche. A explodir toda e qualquer ponte com que alguém tentasse reconectar os dois lados. Pois, afinal de contas, como fazê-lo sem Deus? Ainda mais depois, aí já passando, né? Ainda mais depois do obituário de Deus assinado por Nietzsche, né? Que fala da morte de Deus. Nietzsche fala, Deus morreu. Não é que ele, né? Está só diagnosticando. Né? Não se opera mais com a ideia de Deus. Não se opera mais. O próprio Kant já estava, né, falando, não posso mais usar. Então, isso vai se tornando cada vez mais forte. Então, como fazer essa ponte? Ora, e aí vem, né, um outro personagem. Talvez tenha sido esse o desafio assumido por Heidegger. Ao, primeiro, professar o seu ateísmo metodológico, que é uma expressão que ele cunha num texto de 1922, porque, a princípio, né, ele tem uma formação, né, forte, católica, religiosa, etc., e tem um projeto que começa pela teologia, como tantos filósofos alemães, né, mas aí, enfim, à medida que ele vai avançando, não, pelo menos metodologicamente, ou seja, mais ou menos o que o Kant está fazendo aqui. Né? Falando, olha, não posso operar com Deus no conhecimento, eu posso até pensar, mas... Então, talvez tenha sido o desafio assumido por Heidegger ao professar o ateísmo metodológico e propor a compreensão do ser humano como ser aí, né, que é a expressão da Dasein e tal, não sei se vocês já viram, ou mais especificamente como ser no mundo. Quando ele fala de ser no mundo, o que ele está querendo dizer? Que há uma relação necessária entre os dois. Né? Não dá para pensar um sem o outro. É como se, pelo menos em Ser e Tempo, ele procurasse radicalizar o esforço kantiano de pensar o a priori, esse pressuposto geral da experiência, né? O Kant, experiência. Então, você radicalizar o esforço de pensar o a priori, não mais como uma dimensão subjetiva do conhecimento, mas com uma dimensão subjetivo-objetiva que seria constitutiva do nosso existir em geral. Quer dizer, o que ele está tentando? Ele está tentando pensar assim, olha, tudo isso só funciona, inclusive o Kant, né? O Heidegger vai escrever um livro sobre o Kant, né, logo depois de Ser e Tempo, em 29, tentando achar ali no próprio Kant, né? Por isso surgiu essa questão de manhã, na ideia de imaginação, a gente vai ver daqui a pouco. Quer dizer, é como se ele dissesse, o Kant já está tentando chegar aí. Quer dizer, não é uma ponte, mas algo que está lá no fundo. Não se trataria, portanto, de lançar uma ponte sobre o abismo, muito menos de fechá-lo à força, como teria feito Nietzsche, talvez, pelo menos, né, Heidegger, na impressão do Heidegger. Mas sim de encontrar ou reencontrar a unidade perdida de que a metafísica ocidental se teria esquecido
ao cindir-nos nesses dois lados, jamais reconciliáveis, que mesmo na autocrítica kantiana da razão, seguem a vigorar como sujeito de um lado, objeto do outro. Mas Kant já não está lá embaixo, ou seja, no fundo do abismo, enxergando na imaginação produtiva, depois a gente fala sobre isso, não entramos ainda, essa unidade primordial de que nos fala Heidegger, ao menos é essa, segundo me parece, a tese forte do livro de 29 do Heidegger sobre o Kant e o problema da metafísica. O filósofo de Königsberg, Kant, teria vislumbrado no esquematismo, que a gente vai ver em seguida, o movimento de temporalização. Aí eu começo a entrar um pouco nos conceitos heideggerianos, fica mais complicado, mas o movimento de temporalização que nos constitui, a nós e ao mundo, como existência animada, ou seja, vida. Mas, se, o Heidegger diz, da própria temporalidade, não podemos dizer o que é, ou seja, o que é a temporalidade, o Heidegger não dá para responder essa pergunta, parece inevitável refazer, agora no fundo do abismo, a mesma pergunta que nos fazíamos lá em cima, sobre o medo de despencar. Como realmente entender ou explicar essa unidade primordial entre a nossa mente, quando eu falo mente, conceitos, representações, ideias, imagens, etc, etc, e o mundo que percebemos sensorialmente. Somos co-originários, como diz o Heidegger, a temporalidade explica, mas, digamos assim, por baixo dessa origem comum na temporalidade. Como responder a esta pergunta, assim como antes tinha perguntado, né? Como responder sem Deus? Como responder a esta pergunta, dialogando aqui com Heidegger, né? Sem sair do ateísmo metodológico? Das duas, uma. Ou bem reconhecemos tratar-se de algo que escapa ao nosso conhecimento, isto é, algo como a coisa em si, ponto para o velho Kant, nesse sentido, eu acho que é uma questão que no Nietzsche também aparece, enfim, tem um limite, né? Ou bem, recorremos a Deus, não necessariamente o velho Deus, aí é que está, não precisa ser o Deus cristão, porque esse é um dos problemas. O Kant talvez esteja querendo preservar o Deus cristão nessa estratégia. Então, ou bem, então, recorremos a Deus e, assim, fazemos justiça à essência, talvez, religiosa do tal amor à sabedoria, filosofia. Enfim, né? Eu coloco algumas questões assim, né? Por que o Heidegger, nos anos 20, está preocupado com isso, né? A gente poderia se perguntar, né? Tem um movimento de... Acho que é importante levar isso em conta, né? Por que essa tendência, e isso está presente no livro do Cassirer, que tem uma leitura antagônica do Heidegger, do Kant. Há uma tendência à secularização do pensamento, desde o final da Idade Média, né? A ciência rompendo com a religião, e a filosofia acompanhando essa ruptura. Então, mesmo um autor que talvez esteja, né, no limite, pensando a questão do fundamento último, portanto, né, uma questão que tem a ver com aquilo que Deus, fala em ateísmo metodológico, porque é uma secularização do pensamento para se separar da religião, mas de uma religião específica, né, a religião cristã que domina o Ocidente. E aí de manhã também colocar essa questão, né, quer dizer, o Kant é visto, não só o Kant, né, mas muitos filósofos, né, ocidentais hoje tem toda essa discussão, né, como, né, os caras que servem para justificar o colonialismo, o racismo, o machismo, etc, etc. Né? Ora, mas será que são as ideias filosóficas ou esse elemento de uma religião específica e de uma concepção doutrinal dessa religião que está, de alguma maneira, por trás de tudo isso?
Aí, enfim, né? Eu falei agora, né? Talvez o Heidegger desloca, de certa maneira, essa pergunta por em si. Quando o Kant faz essa divisão, vejam, e ele vai o tempo todo, eu vou citar o Cassirer sobre isso, né? Ele está querendo garantir o conhecimento, mas ao mesmo tempo ele está falando, olha, o conhecimento só vai até aqui. Por quê? Porque ele precisa deixar esse espaço bem separadinho. Essa é uma crítica que o Schopenhauer e o Nietzsche, por exemplo, fazem, né? Para poder depois, isso aqui está aqui, ó, a coisa em si fica ali como um espaço para depois ele poder voltar e colocar Deus e alma, mas exatamente na acepção cristã dos termos. Só que quando a gente pensa na questão religiosa, na hipótese Deus, na hipótese alma, a gente não precisa necessariamente pensar na chave cristã, né? Várias religiões no mundo. Quer dizer, será que o problema, né, estou colocando agora aqui viajando tanto, será que o problema é a filosofia ocidental ou será que o problema não é a religião dominante, a religião que domina a filosofia ocidental? E aí se a gente pega o esforço de filósofos já posteriores, como Nietzsche, como Heidegger, etc., no sentido de algum modo, romper com esse arcabouço, né, específico de uma religião que ainda está, de alguma maneira, tentando dar conta desse grande problema, né, explicar a nossa relação com o mundo, será que não é aí que está o X da questão? Enfim, uma hipótese, né? Mas agora eu fui longe. Mas eu estou querendo só caracterizar o que está em jogo, né? Fala. Esse texto que você escreveu, você vai publicar em algum lugar? Eu passo para vocês depois. Mas foi a partir da aula da manhã mesmo, né? Pela questão que surgiu. Porque eu fiquei quebrando a cabeça para pensar isso. Porque eu acho que a própria dificuldade de entender o Kant, ela está muito relacionada a isso. Está muito relacionada a essa, como é possível, né, que espaço e tempo sejam formas subjetivas, como ele diz. Como é possível que, né, todo o conhecimento a priori seja subjetivo? Veja, aí vem o Cassirer, né? E o Cassirer é um leitor do Kant, né, no contexto do neocantismo, que eu já mencionei. Essa história, né, a qual eu estou me referindo, né, então, quando eu falei dos posteriores ao Kant, o Kant deixa meio que um abismo entre sujeito e objeto, que é, né, vocês já devem ter visto muita gente falando mal do Kant e falando mal do Descartes, porque eu sempre falo, o Descartes é o cara que mais apanha, né, ele é considerado o fundador da subjetividade moderna, então separou o sujeito de um lado e o mundo do outro, né, e a filosofia contemporânea se alimenta muito dessa crítica ao Descartes, né? Precisamos acabar com essa separação de sujeito e objeto, sujeito e mundo, etc, etc, né? Bom, já o Hegel, Fichte, Schelling, etc, né? O Hegel, né, ele tem uma magnitude ali na filosofia do século XIX, na primeira metade do século XIX, absoluta, né? Influencia todo mundo. O que ele tenta fazer? Ele tenta justamente refazer a ponte, digamos assim, com a ideia de espírito absoluto. Não é Deus, mas ao mesmo tempo dá conta dele, enfim, não é? Mas todos eles estão tentando, né? O Schelling mais pelo lado da natureza, o Fichte pelo lado do eu, eles estão tentando vencer esse abismo. Essa é a grande questão. O Nietzsche também, a gente vai ver um pouco melhor o Nietzsche. Só que, no caso do Hegel, né, o sistema, digamos, que ele constrói a partir da ideia do absoluto, né, começa a dar problema, porque se a hipótese do absoluto, tal como ele concebe, está correta, né, a ideia, vocês já devem ter ouvido essa expressão, né, vocês já estudaram Hegel em alguma disciplina, é uma série de frases que ele fala, o real é racional, o racional é real. O que isso significa? Significa que a mesma racionalidade, esse mesmo problema, né? A mesma racionalidade que está aqui está na natureza. Mas se a gente leva isso ao extremo, isso significa que a gente pode deduzir os fatos naturais pela lógica. Então o Hegel deduz, por exemplo, que são 7 planetas no sistema solar. O pessoal brinca, bom, quando descobriram o 8º planeta, foi tudo por água abaixo.
né? E aí, muitas das críticas ao Hegel vão vir por aí, né? Não dá para... É como se ele tivesse, de fato, né, refeito a ponte de tal maneira a confiar inteiramente naquilo que a lógica, né, o estudo da mente, do pensamento mostra, de deduzir a realidade a partir da lógica. E isso naufraga. E aí você tem uma reação. E um dos elementos da reação na segunda metade do século XIX é o chamado retorno a Kant. Né, aí vem o neocantismo. Só que, nesse retorno a Kant, para não cair nas mesmas aporias, né, nos mesmos problemas, eles evitam, né, o Cohen, o Cassirer e tal, esses neocantianos evitam usar as expressões sujeito, objeto. Então, nesse livro, não sei se vocês já deram uma olhada, o que está na pasta não é o mesmo livro, só que foi uma versão que o pessoal me passou, que não está com a paginação correta e tal, mas está lá. Toda vez que aparece a palavra subjetividade, aparece entre aspas. E ele sempre tenta explicar o que significa subjetividade para falar, olha, não é uma subjetividade apartada da realidade. Vai muito mais no sentido de falar em pressupostos, né? Então, e aí é interessante essa citação não só por isso, mas também uma tentativa de entender o projeto do Kant, né? Então, na página 147, 146 para 147 aqui, né, no tópico 2 do capítulo 3, que é o capítulo sobre a crítica da razão pura, né, o Cassirer fala o seguinte, e é interessante porque ele cita uma passagem célebre do prefácio à segunda edição, né, que eu já mencionei, quando Kant escreve a segunda edição, reagindo já às leituras que tinham sido feitas, às críticas, etc., o Cassirer diz o seguinte, o ponto de partida da doutrina kantiana e a oposição na qual ele sente colocar-se em relação a todas as versões até então existentes dos problemas metafísicos, portanto, em oposição à metafísica, Descartes, Leibniz, etc., é definida, então, né, ele está explicando de uma vez por todas. Kant mesmo, no prefácio da segunda edição da Crítica da Razão Pura, cunhou aquela famosa imagem para a expressão dessa oposição, na qual ele compara sua revolução no modo de pensar, os filósofos não são modestos, né? Ele compara sua revolução no modo de pensar à de Copérnico. E aí eles citam, né, isso está na página 156 seguintes da minha tradução, que está na pasta também. Até hoje, se assumiu que todo o nosso conhecimento teria de regular-se pelos objetos, ou seja, a partir daqui, a experiência. Mas todas as tentativas de descobrir algo sobre eles a priori, independentemente da experiência, fracassaram sob essa pressuposição. É preciso verificar, então, se não nos sairemos melhor nas tarefas da metafísica, ou seja, da filosofia, assumindo que os objetos têm de regular-se por nosso conhecimento, o que já se coaduna melhor com a possibilidade aí visada de um conhecimento a priori dos mesmos capaz de estabelecer algo sobre os objetos antes que nos sejam dados. Ou seja, esse elemento, né, como se fosse essa rede conceitual que antecede a experiência, com a qual a gente já vai para a experiência. Quando a gente olha para o mundo, né, um pouco essa ideia, a gente já olha por meio das nossas faculdades cognitivas. As faculdades cognitivas, a mente, ela não é separada da sensibilidade dentro de nós. A gente percebe as coisas já interpretando, né? Isso é uma coisa que vai, inclusive, na filosofia da ciência, se tornar meio quase consensual, no sentido de que não tem uma observação 100% neutra. Porque a gente já está sempre lançando a nossa rede conceitual. A ideia de perspectivismo, né, que a gente vai explorar, está ligada a isso. Ele está chamando a atenção para isso, né? Então, isso guarda, prossegue a citação do Kant, né, uma semelhança com os primeiros pensamentos de Copérnico,
que não conseguindo avançar muito na explicação dos movimentos celestes, sob a suposição de que toda a multidão de estrelas giraria em torno do espectador, ou seja, de nós, verificou se não daria mais certo fazer girar o espectador e, de outro lado, deixar as estrelas em repouso, ou seja, né, será que não é o Sol que está parado e a gente que está girando em volta dele? Quer dizer, quando ele teve essa sacada, né, e é interessante que no prefácio da segunda edição o Kant fala dessa sacada também na matemática, na lógica. Ele fala, tem uma hora que dá uma, né, aquela coisa da eureka, né? O cara fala, putz, tem que inverter o modo de pensar, que é o que ele está tentando fazer. Fim da citação do Kant, prossegue o Cassirer. Esse giro do espectador, como é aqui entendido, consiste em que deixemos passar diante de nós todas as funções cognitivas das quais a razão, e coloca aqui razão entre aspas, de maneira geral, dispõe. Tá? Passar diante de nós. O que o Kant tenta fazer na crítica da razão pura? Um mapeamento das nossas funções cognitivas, das nossas faculdades, das nossas ferramentas mentais. Né? Por isso que ele fala de uma crítica da razão, que é também uma autocrítica, a razão se colocando no próprio tribunal. A razão se auto-examinando. A gente está olhando e pensando, bom, o que a gente tem? A gente faz um exercício aqui. Imaginação, memória, entendimento, razão. São nomes que a gente dá para funções, faculdades, sei lá, como a gente quiser chamar, né? O Cassio está usando a expressão funções, que é mais, digamos, atualizada do que faculdades, né, que ficou um pouco datado. Nietzsche critica pra caramba a ideia de faculdade. Funções mentais, né, o Kant está tentando mapear essas funções. Então, vamos parar e pensar em quais são essas funções mentais, né, para, a partir desse olhar sobre elas, entender como funciona o nosso conhecimento, né. Então, e aí a razão tem um sentido mais geral, quando Kant fala em crítica da razão pura, crítica da razão prática. Razão tem um sentido geral que é a nossa subjetividade, assim, praticamente coincide com isso. Quando né, ele vai especificar as funções e tal, a razão ela tem um sentido mais específico que está ligado a essa passagem, inclusive para cá. Né? O que é Deus? É uma ideia da razão, por Kant. Porque a razão ela vai tentando chegar às últimas explicações. Mas é uma função mais específica. De um modo geral, né, a razão tem esse sentido amplo. Então, esse giro significa, por um lado, né, deixar passar as funções, e de outro, que apresentemos para nós cada uma delas, dessas funções, em seu modo de validade necessário, né, quer dizer, contra o hábito, né, contra o problema de Hume. Está tentando mostrar, olha, há uma necessidade de universalidade aqui que a gente percebe claramente na matemática, por exemplo. E quanto à matemática, em alguma medida o Hume concorda. O problema está justamente na passagem para o mundo. Então, por um lado, necessário, mas também caracteristicamente determinado e delimitado. O Kant está, por um lado, garantindo a necessidade, fundamentando o conhecimento, mas ao mesmo tempo está colocando limites. E está falando, a ciência só vai até aqui. Por isso que eu dizia antes, e a crítica do Schopenhauer e do Nietzsche vai por ali. Ao estabelecer esses limites e colocar esses limites como limites rígidos, o que ele está fazendo? O conhecimento vai até aqui. Isso daqui é pensamento e, como ele vai mostrar depois, fé. Ele deixa aberto espaço para jogar aqui num registro completamente diferente, que é o registro da fé, onde vão entrar de novo, né, Deus, alma, etc. Mas ele está delimitando. Então, por um lado, inclusive no prefácio da segunda edição tem uma frase célebre, né, salvo engano, Cassiano cita estrategicamente, em que ele fala: tive que suprimir o saber para dar lugar à fé. Né, que é sintomático, né, dessa questão. Né? E aí prossegue o Cassirer dizendo: também no cosmos do conhecimento racional, então ele antes vinha falando do cosmos, né, as estrelas, etc.
Mas então nesse universo complexo que é a nossa mente, a nossa subjetividade, né? Aliás, é um universo que vai se tornar cada vez mais complexo, né? Se a gente pensar em tudo que vem depois no âmbito da psicologia, Schopenhauer, Nietzsche, Freud, psicanálise, etc., inconsciente, né? Nesse universo complexo, né? Nós não podemos nos manter fixos e imóveis em um único ponto, mas sim devemos medir sucessivamente a sequência das posições que nós podemos nos dar da verdade e do objeto em relação a nós, né? Vejam, isso aqui tem tudo a ver com a ideia de perspectivismo. Então nós temos funções mentais e posições que nós assumimos em relação ao objeto, em relação ao mundo. E o Kant está tentando entender justamente nesses termos a coisa. E aí há um avanço grande em relação à metafísica tradicional, em relação ao Descartes, por exemplo, me parece, né? Porque ele está justamente mostrando, olha como as nossas posições podem variar. E à medida que ele mesmo vai avançando na sua obra, né, indo para a terceira crítica, né, essas posições vão de fato mudando, né, a nossa posição em relação ao mundo. Posições em relação à verdade e ao objeto. Deixa eu pegar aqui, eu esqueci de passar para vocês a lista. Então prossegue aqui o Cassirer, né? Dizendo, então há para nós uma determinada forma de objetividade que chamamos de ordem espacial de coisas, espaço, que é, né, que a gente está vendo aqui. Todo mundo está olhando para fora da própria mente e vendo uma espacialidade. Nós precisamos buscar compreendê-la e determiná-la, então, a espacialidade, partindo não da existência de um mundo espacial absoluto, entre aspas, como se, justamente, ele também está tentando aproximar, está vendo? Está tentando fechar o gap entre, não um mundo absoluto lá fora, mas interrogando e analisando as leis da construção geométrica, aquelas leis somente segundo as quais surgem para nós pontos e linhas, superfícies e corpos em construção constante, que, quando a gente projeta, funciona. Tanto é que a gente constrói prédios, pontes, etc, etc, né? Isso está no slide seguinte, que acho que é onde a gente tinha parado na última aula, né? Então o Kant vai analisar a sensibilidade, as formas, o espaço, né? Então você tem a geometria pura, né? Em que, como eu já acho que eu falei na última aula, se a gente pensa a noção de triângulo equilátero, um triângulo perfeitamente equilátero, qualquer um de nós tentar desenhar não vai ser um triângulo perfeitamente equilátero. Ele vai ser marcado pelas esse então menos ainda, pelas, né, imperfeições, digamos assim, da realidade. Mas a gente consegue, projeta, né? Tudo que a gente projetou, inclusive espaçonave que vai para a Lua. Funciona. O que a gente projeta funciona no mundo. Essa é a questão. Por que funciona? Como é que funciona? Como é possível, né, que isso que a gente cria aqui dentro funciona lá fora? Então, há para nós um nexo. Se fosse hábito, né? Eu estou pensando aqui. Se fosse hábito, você ia confiar, você ia entrar numa nave espacial e ir para a Lua? Se a nave espacial tivesse sido construída só com base no hábito? Não. Aquele hábito lá, você entendeu? Então, eu sei. Mas aí que está, né? Essa necessidade, ela de fato se mostra, né, na realidade. Pelo menos quando a coisa é bem feita, né? A
rede elétrica de São Paulo, né, a gente ficou acho que todo mundo ficou um pouco sem luz, né? Eu fiquei 24 horas, tem gente que ficou muito mais. Mas enfim, mas é porque a coisa é mal feita. Então, há um nexo, uma conexão sistemática entre formações geométricas, né, de um lado, e formações numéricas. De tal modo que cada número singular possui no interior de um conjunto completo de números em geral, sua posição fixa e sua relação com todos os outros membros desse conjunto. Então, toda uma lógica própria, né, das nossas operações mentais na matemática e na lógica também, que tem necessidade de universalidade, e a gente verifica que a experiência bate com isso. Aí o mistério, né? Nós precisamos compreender esse nexo como necessário, diz o Cassirer, então, continuando, na medida em que não temos por base qualquer outro dado, senão o procedimento geral, em conformidade com o qual, partindo do a noção de unidade, que é uma das categorias, né, do entendimento do Kant, nós construímos todo o domínio dos números segundo um princípio constante a partir de seus primeiros elementos. O que o Kant está tentando, né, nesse esforço de mapear, ele está pensando quais são as noções mais elementares a partir das quais a gente monta esse negócio todo. E finalmente, prossegue ele, aí vem o passo daqui para cá. Porque quando a gente está falando de números e figuras geométricas, a gente está no âmbito de princípios abstratos. E finalmente, aquele conjunto dos corpos físicos e das forças físicas que nós, em sentido estrito, costumamos denominar de natureza. Mas aqui também, para entender isso, devemos tomar como nosso ponto de partida não a existência empírica dos objetos, né, desse, daquele objeto, mas a peculiaridade da função cognitiva empírica, o modo como nós fazemos experiência. Aquela razão que se encontra na própria experiência e em todos os seus juízos, os juízos que a gente faz sobre a experiência. Quer dizer, aquilo que eu falei do Hegel há pouco, né? O real é racional, o racional é real, né? Já está em andamento aqui, mas com mais cautela, digamos assim. Mas é um pouco disso, quer dizer, isso que a gente opera aqui funciona ali. Essa relação, essa correspondência é a grande questão, né? E aí é como, veja, qual que é a diferença em relação ao Hume, né? Vou voltar. Quer dizer, o Hume fala o seguinte: tudo que a gente elabora aqui no plano dos princípios, a gente está tirando da experiência por indução, ou seja, a gente vê, e aí generaliza. O que o Kant está dizendo é o seguinte: na verdade, é muito mais como, né, o detetive descobrindo o criminoso. Está dado o crime aqui, está dado o fato. Quem será que cometeu isso? Né? O que será que possibilitou isso? Quando eu descubro, eu sei que aqui funcionou de acordo com isso. Não é uma generalização, é uma descoberta. Uma descoberta. Em que aí eu passo a entender como funciona isso daqui. A diferença passa por aí. Ou seja, é dedutivo ou não é dedutivo a descoberta dos princípios. É claro que a gente faz, no texto que a gente vai ler, né, na introdução da crítica da faculdade de julgar, o que a gente fala sobre isso. A gente vai voltar a isso, esse assunto. E de fato nós fazemos generalizações, né? Mas só elas não dariam conta, não permitiriam formular as teorias que a gente formula e, né, explicar o mundo, fazer intervenções no mundo como a gente faz. É mais complexo. Tá, bom. Aqui eu termino essa citação que eu queria fazer, né? Não sei se, enfim, né, fica um pouco mais aqui, né? Eu estou usando diferentes maneiras de representar graficamente, né? Por um lado, ali focando a experiência e pensando nesses princípios, né? Aqui eu estou pensando do ponto de vista
do nosso olhar para a realidade. Quer dizer, aqui, vamos dizer, como se fosse a nossa mente. A gente olha para o mundo. O que a gente vê? A gente vê isso que é, digamos assim, constituído pela nossa sensibilidade. Tem coisas que escapam. Né? Acho que eu já dei o exemplo do cachorro, que escuta sons e sente cheiros que a gente não escuta e não sente. Porque os sentidos dele, a constituição da sensibilidade é diferente. A nossa tem uma certa demarcação. É claro que a gente aprendeu a ampliar, né? Com microscópio, telescópio, etc. A gente amplia. Mas, ainda assim, vai ter sempre um certo recorte. E a gente sempre vai poder se perguntar se, para além desse recorte, não tem mais coisas, né? A gente fala em sexto sentido, né? Tem até um filme, né? O Sexto Sentido, com o Bruce Willis, né? Não sei se vocês já viram. Quando a gente fala em sexto sentido, coisas desse tipo, né? Uma intuição, gente que percebe coisa, paranormalidade. A gente está imaginando o quê? Alguma percepção que está além dos 5 sentidos. Né? Alguma coisa que se percebe que não está dentro desse recorte. Então, a gente imagina isso. Daí a distinção que o Kant faz, né, entre fenômenos e coisas em si, né, que eu falei na última aula. Olha, os objetos, tal como aparecem para nós na sensibilidade, que eles seriam em si mesmos, né, se tem mais coisas aí, né, aquela frase do Shakespeare, né, mais coisas entre o céu e a terra, do que a nossa vã filosofia pode imaginar. Tá bom, pode ter, mas né, não é assunto meu, não é assunto aqui da coisa científica que eu estou montando. Né? Tá além. É interrogação. Então, ele faz essa clivagem. E o conhecimento científico, é importante frisar isso, porque a gente vai ver que depois ele próprio ele vai se ver obrigado a alargar um pouco para pensar outros domínios. Diz respeito a essa conjunção aqui, aquilo que é dado na sensibilidade e o modo como nós interpretamos a partir dos conceitos segundo certas regras que ele analisa justamente, né, ao longo da crítica da razão pura. Então, para dar conta disso, o que ele faz? Espaço e o tempo, de um lado, como forma da sensibilidade, ele vai analisar, como eu já disse, na estética, né, e as condições, tudo são condições, né, condições de possibilidade. As condições do pensar na lógica transcendental. Né? O que é a lógica? Alguns já devem ter tido a disciplina de lógica. O que a lógica estuda? A lógica. Valor de verdade. Né? Oi? Valor de verdade. O valor de verdade dentro de certas condições. No interior de um certo âmbito, que é o âmbito do nosso pensamento. Né? Porque as condições de verdade, no sentido empírico, supõem, né, uma ciência baseada na observação. Né? A lógica, o valor de verdade da lógica, ele independe da realidade. Isso, né, a gente pegar já lá em Aristóteles, né, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. O que é isso? É um silogismo. O que ele nos mostra? Né? Se eu digo todo S é P, X é S, logo X é P, não tem nenhuma informação empírica aqui. Isso é puramente formal. Estou dizendo o seguinte, tem um conjunto P de coisas com característica P. Eu estou dizendo que todo S está dentro de P. Se X está dentro de S, X está necessariamente dentro de P. Né? Eu posso preencher isso com informações corretas. Se eu digo todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Mas eu posso também preencher com informações erradas. Posso dizer, todo homem é pato, né? Sócrates é pato, logo... Posso colocar qualquer informação aqui, é como um computador. Se eu coloco as informações corretas, a conclusão está correta. Por quê? Tem uma lógica da verdade aí. Uma lógica da verdade que está inscrita no nosso pensamento independentemente da realidade.
se as informações vêm corretas da realidade, ok. Mas esse processamento, vamos dizer, independe, a princípio, né? Então, é um exame, né, desde a origem, um exame de como funciona o pensamento, o pensar. Então, só que o Kant está preocupado justamente em entender como é que eu conecto a lógica, no sentido puramente formal e abstrato, ao conhecimento da realidade sensível. Como é que eu junto as duas coisas? O desafio é sempre esse, na filosofia moderna. Como é que eu junto razão e experiência? Como é que eu junto a lógica com a ciência? Como é que eu junto a lógica com a física? A matemática com a física? Esse é o ponto. Daí ele vai desenvolver uma noção específica de lógica, que é a lógica transcendental, né, que diz respeito aos pressupostos da experiência, que é diferente da lógica geral. Essa lógica de que eu estou falando aqui, vejam, né, aqui está muito pequenininho, né, mas essa é a famosa tábua das categorias do Kant, né? O que ele faz? Então ele pega, primeiro, os juízos lógicos, né? Ele parte de um estudo já existente da lógica e vê, bom, quais são os tipos de juízo, proposições que nós temos. Então, por exemplo, né, juízos afirmativos, S é P, negativo, S não é P. Universais, todo S é P. Particulares, algum S é P. Né? Se eu dissesse aqui algum S é P, X é S, eu não poderia concluir que S é P, né? Porque teria S dentro de P e S fora de P, por exemplo. Né? Enfim, tudo isso são, e veja, são juízos, quando a gente fala em juízos, proposições, né, enunciados, sinônimos, a gente está falando do quê? De frases nossas, da linguagem, coisas que a gente fala o tempo todo, no dia a dia. Quer a gente queira ou não, quer a gente tenha consciência ou não, a gente está pensando, pelo menos até certo ponto, a gente está sempre pensando logicamente. Claro que muitas vezes a gente não pensa logicamente, né? Muitas vezes a gente pensa, aliás, muitas vezes a gente não pensa, a gente age com base nas emoções, né? A gente sabe disso. Mas a princípio, né, são tipos de, vamos dizer, concatenação, né, mental que a gente faz diferentes tipos, né? S pode ser P, S tem de ser P, ali são já, né, juízos de relação, né? Então, por exemplo, todo S é P, todo P é, aí entra aqui, né? Já. Se S é P, então S é R. Então vejam, não dá pra gente entrar em detalhe aqui, né? Claro. Por isso tem uma disciplina de lógica específica para estudar isso. O que eu estou mostrando, assim, esse campo, né, de estudo das proposições, dos juízos, o Kant está tomando por base para pensar o seguinte. Veja, aqui é o modo como nós, então, formulamos, elaboramos o nosso pensamento de um modo geral. Agora, a lógica só está pensando nisso de maneira puramente abstrata. Qual que é o desafio dele? Como é que eu relaciono isso com a realidade? Então ele está pensando, como é que, quais as noções que estão implícitas naqueles juízos que nos permitem pensar a realidade, pensar o mundo. E aí ele obtém as categorias, e nisso ele está, né, num diálogo direto com Aristóteles, né? Ele fala, bom, Aristóteles estava pensando a mesma coisa que eu, também falou em categorias, só que ele errou, ele falou que eram 10, na verdade são 12. Né? Entram uns detalhes aí que não importam tanto, até porque ninguém mais acredita em 12 categorias, quer dizer, tem vamos dizer, um grau de detalhamento, digamos assim, né? Claro, que é datado, tá certo? O interessante é a gente pensar o tempo todo, assim, essa ideia, né, de que há uma estrutura, uma rede conceitual por meio da qual, com a qual a gente interpreta a realidade. O Kant está tentando pensar isso em detalhes, talvez muitos detalhes depois, vamos dizer, vão ser refutados, vão ser desconsiderados porque se revelam impertinentes, ou, enfim, não são necessariamente 12 categorias, esse tipo de coisa. Mas a ideia geral, até hoje, né, na filosofia da ciência, muita gente discute isso, né, como que
essa ideia de um transcendental, no sentido de uma capacidade de formular hipóteses que nós temos e projetar na realidade, funciona em vários âmbitos da ciência, inclusive, por exemplo, na física quântica. Porque mesmo o átomo, né, as partículas, eu não entendo bem do assunto, já ouvi falar sobre isso, né, são noções que a gente não tem propriamente experiência sensível, são modelos teóricos dos quais a gente se vale para explicar aspectos da realidade e a coisa funciona, né? O ano passado, quando eu estava dando essa disciplina, tinha um aluno da física, que acho que fazia doutorado na física, que veio fazer a disciplina, e ele trazia contribuições interessantes, porque ele falava de coisas que ele estava vendo lá, nesse sentido, assim, né, de modelo teórico. E veja, né, então, essa ideia de modelo que a gente formula e projeta, né, tudo bem, não tem essa, né, quer dizer, o Kahn não mapeou certinho, são essas 12 categorias, etc. Mas a ideia geral, ela tem, né, um interesse até hoje né, quanto a isso. Ele está pensando algo que é um problema até hoje, para qualquer um que pensa o conhecimento. Como é que se dá essa relação, né? Então ele vai tentar pensar, né? Eu já dei o exemplo da unidade, né? Por que a gente consegue contar as coisas? Então eu chego, uma coisa é eu formular aqui na cabeça, né? Ou na calculadora, faz o trabalho por nós, né? Hoje em dia o ChatGPT faz coisas muito mais sofisticadas, né? O que é esse trabalho que a calculadora e o ChatGPT estão fazendo? Né? Eles estão pensando uma coisa que a gente perderia tempo, né? Daria trabalho, a gente nem conseguiria, eles fazem por nós. Então eu coloco lá 5 milhões e tanto vezes 3 milhões não sei quanto, pum, a calculadora em 1 segundo me dá a resposta. Né? O que eu fiz? É como se eu tivesse transferido, como se a gente tivesse transferido para a máquina esse funcionamento, essa engrenagem. Uma engrenagem que é do nosso intelecto, a gente transfere para a máquina. A gente ensina a máquina a pensar que nem a gente. Essa é a grande questão, né? Hoje em dia, quando a gente fala de inteligência artificial, né? A gente se perguntando, bom, ela consegue pensar, será que ela consegue sentir também? Né? Que tipo de pensamento será que ela consegue criar? Toda essa discussão, né? São as diferentes funções mentais. O pensamento estrito, né? No sentido que dá a palavra entendimento, né? Que está aqui colado. Né? Esse pensamento, ok. Mas, por exemplo, a criação, né? Uma criação artística. A inteligência artificial consegue, não consegue? Né? Está todo mundo discutindo isso hoje. Ora, seja como for, como é que a gente consegue passar para a máquina? Porque tem funções cognitivas que independem em algum medida dos dados empíricos. A gente ensina a máquina a pensar e aí a gente dá os dados para ela. Fala, eu quero que você calcule tanto. E aí eu informo. Seja um número, no caso da calculadora, sejam quaisquer outras coisas, né? Eu dou os dados para ela pensar, mas a função pensante eu consigo transferir como um sistema de informação sem dados concretos, sem dados empíricos, né? É um pouco isso, né? O que ele está tentando entender esse negócio. Então ele está pensando, quais as noções mais elementares que constituem, que nos permitem exercer essa função pensante e que estão contidas, estão pressupostas nessas operações que já foram examinadas na lógica. Só que quando ele pensa nas noções, essas noções elas valem, né? Tanto para cá como para cá. Né? Então, eu posso fazer operações puramente abstratas, ou eu posso chegar aqui e contar, olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, contar quantas carteiras tem na sala, por exemplo, ou quantos seres humanos tem na sala. Aí eu estou usando essa função para pensar coisas empíricas. Então, unidade e pluralidade. Quer dizer, seriam noções muito elementares que embasam, né, permitem que a gente exerça essa função.
esse é o esforço que ele está fazendo. Ele está tentando ver quais são essas funções. Tá? Né, são essas 12 exatamente e tal. Né? O Kant era meio obsessivo, acho que eu já comentei. Né? Tem a coisa da caminhada, que ele fazia todo dia no mesmo horário e tal. Dizem, né, tem várias anedotas, né, a respeito do Kant. Outro dia eu vi uma, né, que ele arrumava as meias dele na gaveta desse jeito, assim, 4 grupos com 3, né, coisas assim. Mas claro, certamente é piada, né, mas piadas são feitas pela obsessão que ele tinha, né, sistemática e tudo, né. O Nietzsche a gente vai ver que, né, tem algumas passagens que ele zomba, né, dessa coisa, o Schopenhauer também, enfim. Mas o que importa é o que de um modo geral ele está tentando fazer. E aí, uma vez que ele chega a essas noções, aí ele vai tentar, na dedução transcendental, que é considerada, né, o trecho mais importante, vamos dizer, o mais difícil da crítica da razão pura, né, que o Kant mudou da primeira para a segunda edição, enfim. Tem toda uma discussão qual que é mais fácil, qual que é mais inteligível, se é a primeira ou a segunda. O que ele vai tentar? Ele vai tentar mostrar, uma vez estabelecidas as leis, verificar se elas são de fato, se elas funcionam mesmo. Porque aí é onde está o X da questão. Ele vai ver se de fato conecta um lado com o outro. Mas enfim. Tá, essa é a famosa tábua das categorias. Depois a gente vai voltar a isso. Bom, aqui, esse desenho é mais enrolado ainda, mas o que eu estou tentando pensar aqui, e isso é fundamental para a questão do perspectivismo. Veja, aquilo que eu falei há pouco, né? Quando a gente olha para a realidade, é como se fosse, né, um foco perspectivador. Então eu olho aqui e eu vejo, né, eu tenho todo um raio de visão. E nesse raio de visão, o Kant está partindo do seguinte princípio: eu já vou, no momento em que eu olho, eu já vou configurando os objetos. A gente poderia se perguntar, bom, será que o bebê já faz isso logo depois que nasce? Provavelmente não. Por quê? Porque as funções cognitivas ainda não estão desenvolvidas, mas logo ele vai começar. Né? Quando a gente coloca o mobile no berço, ele vê aquelas figurinhas passando ali, o que ele está? Ele está começando a fazer isso. Ele está começando a perspectivar, digamos assim. Ele está começando a ver diferenças entre os objetos. E a reconhecer no mobile, ali, sei lá, tem 6 bichinhos pendurados, né? Ele começa a ver que tem 6 coisinhas diferentes ali, que ele ainda não sabe o nome, né? Não sabe falar, não sabe, mas ele começa, isso começa a se formar. Né? Então, é algo muito elementar em que a gente constitui o próprio objeto. Esse é o ponto. Claro, o objeto está aqui, ele existe. A carteira da Mariana está aqui. A Mariana também. Mas, ao olhar, eu recordo, como se eu recortasse, né, a carteira. Aí eu viro para cá e eu vejo a lousa. Então a gente vai já recortando os objetos. A gente vai formando os objetos, a gente vai representando, né, os objetos. E isso é o que o Kant chama, né, o eu, do ponto de vista cognitivo, ele chama de síntese da apreensão. É onde todas essas apreensões se juntam. Tudo que eu estou vendo se junta aqui. Até que se eu fecho o olho eu consigo lembrar. Do fundo da sala, dos objetos, né, de vocês, da lousa. Estou com o olho fechado, mas está tudo aqui. Por que está tudo aqui? Porque tem um eu aqui que funciona como essa síntese, esse lugar onde todas as representações se juntam e se articulam. Constituindo uma unidade sintética. Então, isso é o que o Kant se permite falar do eu, digamos assim, enquanto ele está pensando no eu como condição de possibilidade do conhecimento. Não vai passar, aí vem a briga com Descartes, passar disso para a noção de alma como substância simples, parará, tal, não.
Tem um salto gigantesco aí. Posso dar esse salto? Síntese da apreensão. Ok. É isso. Além disso, eu igual a X. Então, vai ter um momento que ele vai lá, né, uma parte da criticação pura, falar eu igual a X. Ou seja, interrogação. Se eu quiser realmente falar né, substancialmente o que é o eu. Mas isso eu posso dizer porque isso é o que? Uma função cognitiva. Ele opera, a gente opera assim, cada um de nós, sintetizando as apreensões, as vivências, as memórias, né, ao longo da vida. Ninguém lembra do móvel e do berço. A gente era muito pequenininho, mas a gente tem várias lembranças da infância. Tudo isso vai ficando aqui, retido, né, na memória. O que é a memória? Parte dessa unidade e vai retendo as apreensões. Esse é o lugar entre aspas, né, onde tudo isso se retém. E não adianta botar isso numa ressonância magnética que você não vai ver o que está ali. Você pode até ver que parte do cérebro, se a pessoa está irritada, está calma, está feliz, está triste, né? Mas você não vai abrir o cérebro e ver um filme com todas as lembranças que a pessoa tem. E, no entanto, cada um de nós sabe o que isso significa e tem isso no que a gente chama de eu. Que é exatamente o eu mistério, por isso eu igual a X. Né? Mas, o que interessa até aqui? Entender como esse eu, enquanto essa síntese, articula todas essas informações, igual o computador, como esse eu articula tudo e produz conhecimento. Né? Como então que ele representa objetos, recorta objetos, relaciona dois momentos diferentes aqui, a mudança da árvore com o vento, né, que eu tinha botado lá no primeiro, como que conceptualiza, porque veja, a gente recorta o objeto e a gente vai aprendendo a dar nomes aos objetos. Mesma coisa, vamos voltar ao bebê. No primeiro momento ele não sabe falar, mas ele vai aprendendo, ele vai começar a associar palavras e coisas. Ele vai aprender a língua dele. A língua, né, do lugar onde ele está sendo criado. E aí, junto com as palavras da língua, ele vai formando os conceitos. E aí, se eu falo aqui para vocês, cachorro, todo mundo sabe do que eu estou falando, cada um deve estar com uma imagem diferente na cabeça. Certamente nenhum de nós representa a mesma figura mental quando eu falo cachorro. Cada um faz uma representação diferente, mas todos nós sabemos o que significa. Isso é um conceito. A capacidade de conceptualizar está aqui. Conceito empírico. No caso, a gente está falando. Fala. Você vê aquele exemplo da pessoa que não tem nenhum dos sentidos, né? Que é cega, surda? Para o Kant, ela ainda teria esses juízos sintéticos a priori, ela ainda teria uma capacidade de entender o tempo, o espaço, causalidade. Bom, o Kant certamente não pensou nesse caso. Né? Mas ele certamente pensou no cego, no surdo. Né? O que ele diria? Que a pessoa tem essa capacidade, mas ela não consegue desenvolver essa capacidade por uma deficiência, um problema que ela tem que vai impedi-la de desenvolver. Né? Então o bebê ele vai desenvolver tudo isso que eu descrevi, vai acontecer com o bebê, vamos dizer, se ele tiver condições fisiológicas, entre aspas, normais. Né? Mas, senão, não desenvolve. Isso é um tema interessante também, né? Porque ele está falando então como se fosse uma máquina, né? Só que essa máquina ela precisa ser posta em operação e à medida que ela vai operando, ela vai se desenvolvendo, né, digamos assim, tanto a razão teórica como a razão prática, no âmbito da moral. Daí a importância, por exemplo, da educação. Né, que tem toda uma reflexão sobre isso. Porque às vezes dá a impressão, se a gente pega lá a filosofia moral do Kant, um imperativo categórico, a lei moral está na razão, etc. Então, todo mundo está pronto para agir moralmente, mas não é bem assim.
Por quê? Porque a gente tem a potencialidade, mas não necessariamente. Aliás, curioso, né? Muita gente acha que o Kant é ingênuo, né? Pensa em imperativo categórico, lei moral, não sei o quê. Mas o Kant tem uma visão do ser humano muito mais parecida com a do Hobbes do que com a do Rousseau. Porque ele fala assim, todos nós temos dentro de nós a potência para agir moral, digamos assim. Mas quase ninguém age. E nunca um agir é 100% moral. Porque o nosso agir ele sempre é vamos dizer, ele tem várias causas. Uma pode ser a lei moral, mas sempre vai ter algum interesse, algum elemento egoísta. Nunca vai ser 100% moral. Enfim, né? Mas acho que é uma maneira de responder o que você perguntou. E também o seguinte, né? Outro elemento. O que vai, de alguma maneira, além da própria experiência, o que vai validar, volta para aquela questão da lógica como sistema, como é que você falou? Cálculo de verdade? Não, eu falei. Ah, você que falou, desculpa. Valor de verdade. Então, o valor de verdade. O valor de verdade depende da experiência, mas depende também da validade intersubjetiva. Porque quando o Kant fala de eu, evidentemente ele não está falando dele, eu, Kant, né? Não, é o eu em geral. Portanto, né? E isso vai ser importante mais ainda em outros âmbitos, para pensar, por exemplo, né, o juízo estético, no caso da arte, da apreciação mesmo da natureza, etc. Porque e a gente poderia pensar, enfim, aí isso se não pensar na questão do perspectivismo, depois pensando no Nietzsche, isso dá muito espaço para pensar, né? A questão da plausibilidade intersubjetiva, por exemplo, né? Quanto que o fato de uma coisa ser objeto de concordância entre os eus é que, de algum modo, valida, né? Só que em diferentes âmbitos, né? No caso da física, principalmente, né? Que seria uma ciência mais exata, você tem algo que não diz respeito tanto a essa concordância entre sujeitos, né? Mas em outros âmbitos, sim. Bom, os objetos estão dados aqui, né? Aqui eu estou pensando nos objetos ali, né? Como eu ilustrei, né, uns exemplos. A gente está olhando, eu estou vendo a sala, estou vendo vocês, fecho o olho, estou falando da espacialidade. Agora, como explicar a temporalidade? Aí, que também, né, é uma propriedade que a gente já admitiu que está em todos os entes, né, todos os seres que existem no mundo. Bom, como é que a gente conecta as diferentes coisas no espaço? Segundo Kant, claro, volta o problema. As coisas estão se conectando ali, né, no mundo real. A árvore está balançando com o vento, né? A rede de energia elétrica caiu por causa do vento e da incompetência dos caras e tudo que a gente sabe, mas, enfim, são fatos lá fora, né? Mas nós, mentalmente, fazemos uma operação de articulação, né, que ele explica, de uma certa maneira, por meio do que ele chama de sentido interno, que é esse sentido do que a gente chama de eu, né? Então, olhando, fecho o olho. O que é isso aqui dentro? Que eu estou vendo, entre aspas. Não é nenhum dos 5 sentidos. Eu não estou vendo, não estou tocando, mas ele chama de sentido interno. Os sentidos externos dependem do espaço o tempo todo. O sentido interno não. Eu não preciso da espacialidade. Eu fecho o olho, eu não tenho mais a espacialidade e continuo aqui. Então, a marca do sentido interno, que também é do externo, mas é o tempo. Aqui que entrou aquela discussão que eu mencionei de manhã com Heidegger, né? Ser e tempo, então a temporalidade tem, né? Eu citei li o texto para vocês. Como é que o Kant explica essa articulação dos momentos espaciais entre eles na nossa mente, como se fosse um desenho animado? Por isso que eu coloquei essa tirinha.
é como, né, você tem os momentos, como se fosse uma sequência de instantes. Então você tem uma árvore mexendo com o vento. Ela vai mudando de posição. Em cada momento, instante X, ela está de um jeito. Só que, como é que ela se movimenta? Por meio dessa articulação, que é estabelecida, pelo menos, né, mentalmente, dessa forma. Aí entra em cena o esquematismo, faltou colocar essa palavra aí, mas qual é a faculdade que opera aí? A imaginação. E isso que deu toda essa discussão com o negócio do Heidegger e tal, porque a imaginação, ela tanto funciona, né? Então, imagens, né? Quando eu fecho o olho e tenho aqui coisas que eu recebi, a imaginação de alguma maneira ela reproduz a realidade, mas ela também teria uma função produtiva, articulando as diferentes imagens captadas do próprio mundo real. Ou seja, né, quanto mais a gente vai explicando, quer dizer, quanto mais a gente vai destrinchando, né, a explicação dada pelo Kant, pro modo como funciona o conhecimento, não sei, né, eu tenho cada vez mais essa sensação. Mas fica difícil não supor uma ponte, né, uma conexão. Sei lá, algo como um intelecto divino, digamos assim. Né? Porque, veja, né, como é que isso pode... Não é possível que a gente está fazendo a árvore se mexer lá fora. Só que, ao mesmo tempo, eu preciso explicar como é que a nossa mente capta tudo isso e produz, e é capaz, inclusive, de fazer desenho animado, filme, e assim por diante. Né? A gente tem o poder de criar sequências de eventos que não existem. Enfim. Então, veja, claro, né, isso aqui são sessões complicadíssimas, né, da crítica da razão pura, que eu estou tentando explicar muito resumidamente. Eu acho que o interessante da gente, né, reter, né, digamos assim, o que ele está tentando perceber, ele está tentando dar conta de todas as funções cognitivas, como é que elas se articulam na produção do conhecimento. Mas é claro que, uma vez que ele está analisando aqui, ele começa pelo conhecimento, mas ele vai analisar várias outras dimensões da vida humana. Ele vai analisar a moral, ele vai analisar os hábitos e contingências culturais na antropologia, ele vai analisar a estética, né? Estética no sentido da arte, ele vai analisar um outro registro de conhecimento, tal, que é a biologia, né? Enfim. A ideia é essa, ele está tentando mapear como é que funciona, né, essa maquininha que a gente tem aqui dentro. Essa ideia. Então, é uma maquininha aqui dentro, que a gente consegue transferir para uma máquina mesmo, e ele está tentando mapear. Né? E, em grande medida, é a partir do estudo e do mapeamento dessa maquininha que a gente conseguiu criar as máquinas. Né? Então, veja... É um esforço de compreensão de como a gente opera que foi levando também a produzir tudo isso. Né? Acho que eu coloquei aqui nesses termos, quer dizer, há uma coordenação entre o que está acontecendo na mente e o que está acontecendo fora, entre o que a gente chama de transcendental, né, que seria isso a priori, e o que está acontecendo na experiência. Né? Claro, a interrogação fica lá. Né? O que, em última instância, explica como é possível? Parece um milagre, né? Essa coordenação. Como é que é possível essa coordenação? Não pode mais falar. Né? O Hume proibiu ele de falar em intelecto divino. Ele não pode falar, pelo menos aqui. Depois ele vai falar. Né? Só que aí vai ser crença, fé, pensamento. Aqui ele não pode, ele está proibiu. Assim, como se fosse assim, olha, está proibido falar em Deus aqui. Ele não vai falar. Mas depois ele vai. A regra do jogo, nesse momento, quando ele está falando de conhecimento científico, é não posso falar de Deus. Porque os metafísicos estavam falando, o Hume criticou, e se eu falar, né, estou ferrado. Mas o mistério fica, né? A interrogação fica. Eu igual a X. Quer dizer, e aí depois ele vai pensar tudo isso. Bom,
Aqui eu coloquei nos próximos slides, isso aqui vocês podem, né, depois dar uma olhada, inclusive, né, não preciso passar por ponto, né, eu achei que seria interessante, né, colocar, para a gente começar a visualizar um pouco a estrutura do livro, né, os tópicos da introdução, porque nos tópicos da introdução aparece tudo isso de que a gente está falando, né, então é mais assim, só como né, para dar uma... Então, diferença entre conhecimento puro e empírico, né? O que é o puro? Puro é o não empírico. O puro seria esse domínio aqui, né? O transcendental. Então tem quando você veja, aqui tem muito, né? Ele está retomando muito da distinção entre forma e matéria lá do Aristóteles. Forma e conteúdo. O empírico é o conteúdo. O puro é a forma. Né? Então o S e o P lá da lógica são formas. Né? Vamos dizer, são caixinhas vazias. Aí quando eu coloco homem imortal, estou preenchendo com conteúdo. Né? Muito resumidamente, né? A gente pode pensar assim a diferença entre puro e empírico. E aí vem a questão dos conhecimentos a priori. E quando ele fala, ó, nós temos conhecimentos a priori, ele não está falando de uma coisa que só os filósofos têm. Não, todos os seres humanos. Quando ele fala em entendimento comum, a gente poderia pensar no que a gente chama de senso comum, né? Todo mundo tem. O tempo todo a gente tá, até o bebê, como eu falei, né? Ainda que está começando. E aí ele vai falar da filosofia, né? A ciência de que ele está falando aqui, né? A filosofia necessita de uma ciência que determina a possibilidade, os princípios, veja, né? A possibilidade, os princípios e o alcance dos conhecimentos. Que ciência que é essa? Que ciência é essa de que ele está falando aqui no 3? Que está fazendo isso tudo de que eu estava falando, né? Possibilidade, princípios e alcance. A filosofia, a metafísica ou, mais especificamente, a crítica da razão pura. A ciência que ele está propondo, né? Que ele vai falar aqui, né? Ideia de visão de uma ciência particular sob o nome de uma crítica da razão pura. Então tem a diferença entre juízos analíticos e sintéticos, né, que a gente falou na última aula. E o grande problema, né, como são possíveis juízos sintéticos a priori, que seria o modo de conectar o a priori com o a posteriori. Depois a gente volta a isso, né, agora está acabando, não vou voltar a esse ponto, que é um pouco mais complexo, e é interessante guardar, né, bem esse... O Kant fala que esse é o problema geral da razão pura. E o Nietzsche vai, numa passagem do Bem e Mal que a gente vai ler, né, ele vai zombar do Kant com essa ideia. Como são possíveis, enfim, a gente volta a isso. E aí, aqui é a divisão geral do livro. Eu depois, na próxima aula, eu retomo a partir daqui. Tinha algumas citações do Cassirer a mais que eu queria fazer, que eu acabei não fazendo, mas também faço na próxima aula. E é interessante, enfim, né? Depois isso a gente pode depois ver com mais a diferença de leitura entre o Cassirer e o Heidegger, aquela coisa que eu estava falando, por exemplo. Mas bom, aqui tem os prefácios, né? Mas a divisão grande é elementos, ou seja, o conteúdo, né, da razão. Isso que eu estou chamando o tempo todo, esse mapeamento e tal. Quer dizer, o Kant ele está pegando a razão, né? Falando, né? E vendo quais são os elementos que constituem, ou seja, quais os elementos que constituem a nossa função mental, né? E por outro lado, o método, né? Então, qual o método da razão pura, que é uma seção bem menor, que vem lá no final, né? A doutrina dos elementos seria então, né, o que constitui, quais são os constituintes, né, da nossa atividade mental. E aí, bom, aquela divisão que eu já falei, né? De um lado a estética, que trata da... Arte. Não, a arte, espaço e tempo, que são as condições da sensibilidade. E a lógica trata do... sensibilidade de um lado, a racionalidade, do intelecto, do pensamento, né? Enfim,
da parte conceitual. Então lá você tem espaço e tempo, e aqui aí ele vai dividir em analítica, fazendo simplificando pela palavra, né, uma análise também dos elementos que são constituintes, né, que são os conceitos e os princípios. Aí ele vai ter uma distinção, né, eu aqui estou juntando as palavras, né, uma distinção mais técnica de conceitos e princípios, que não vai ser tão importante para a gente, mas enfim, onde ele vai tentar dos conceitos chegar propriamente ao sistema dos princípios, que vai ser meio que já quase as leis da natureza. Passando pelo esquematismo, né, que eu estava mencionando há pouco, né, enfim, então, isso depois a gente vê com mais calma. E o que ele vai fazer na dialética? Né? Isso a gente depois vai ver também. A dialética, segundo Kant, dialética é uma palavra, gente, que tem várias acepções na história da filosofia. Tem um sentido em Platão, tem um sentido diferente em Aristóteles, um sentido diferente na filosofia medieval, um sentido diferente no Kant, outro no Hegel, outro no Marx e assim por diante. Então é uma palavra assim que realmente cada vez tem um sentido. O Kant define, num certo momento, a dialética como uma lógica da ilusão, que é, depois, né, basicamente o quê? Essa passagem. Na dialética, o que o Kant vai analisar? Então, na analítica, ele está vendo como funciona toda essa estrutura aqui. Quer dizer, na estética aqui, né, acessibilidade, na analítica isso. A dialética vai tratar dessa tendência que a razão tem a ir além da experiência. Pensar Deus, pensar a primeira causa, o Aristóteles vai pensar o primeiro motor. Né? Ele está pensando, veja, ele tem por base o quê quando ele fala da razão? A história da filosofia também, né? A história da ciência. Então, por que os filósofos sempre vão chegar lá em Deus, primeiro motor, causa não sei das quantas e tal? Por quê? Segundo ele, é uma tendência natural da razão. E aí a gente chega a determinadas ideias, que são os conceitos da razão pura, faz determinadas inferências, e essas inferências nos colocam em apuros, em situações aporéticas de conflito. Por exemplo, né, depois a gente vê com mais calma, mas para dar um exemplo bem assim, simplificador e tudo, mas né, uma das inferências seria Deus. Pela razão a gente chega à ideia, noção. Será que existe? E aí eu posso afirmar, né, de um lado, tem alguém que afirma, sim, existe. E alguém fala, não existe. E como é que o Kant caracteriza isso? Bom, é uma disputa que não tem solução e não tem fim, portanto. Então eu posso ter, né, eu costumo brincar, né? Bota dois caras no bar, um defendendo que Deus existe e outro que Deus não existe. Eles vão passar a noite inteira bebendo e discutindo e não vão chegar a conclusão alguma. Por quê? Porque não tem como chegar à conclusão. Com essa ideia, pelo menos enquanto um conhecimento. Um não vai conseguir provar para o outro se existe ou não. Porque não é algo passivo de prova. Porque prova só aqui, precisa da experiência. Então, se Deus existe ou não admite prova. Então, a gente pode ficar discutindo a noite inteira e não vai chegar a um resultado. Esse é o ponto. E, na verdade, estamos discutindo isso há milhares de anos e não chegamos a uma conclusão no sentido cognitivo. Por isso que virou, né, e o Kant tem um papel importante aí, né, uma questão de fé e não de conhecimento. O que não quer dizer que a gente não possa conversar sobre isso. Mas aí, porque ele também colocou Deus no campo da imaginação, né? Porque se fosse, resolve. Eu imaginei que tem. Não, mas faz parte. A imaginação está envolvida em tudo isso. Né? É que, na verdade, vamos dizer, interessante, né? Para o Rio é uma imaginação. Mas, parece que está num campo diferente. No campo do ponto de vista da razão, há uma necessidade especificamente conceitual, por exemplo, de resolver um problema teórico. Eu vou voltando na sequência das causas, eu preciso pensar, tem um começo ou não tem um começo? Aí Deus funciona como um primeiro motor, como Aristóteles. É uma função teórica. Mas é claro que tem outras funções. E aí a imaginação tem uma importância grande, inclusive na crítica da razão prática. Quando o Kant vai tratar de Deus como postulado da razão prática, eu tenho um texto exatamente sobre isso. Sobre o papel da imaginação, que o Kant a princípio nega. Mas eu vou exatamente no sentido que você está falando. Falar,
A imaginação está operando ali. Para pensar Deus como, não como primeiro autor, mas como autor moral do mundo. Aí é a imaginação. Mas, veja, é imaginação, é razão, mas não tem evidência empírica. É porque ali cai depois no terreno do racionalismo, né? Tipo, é um conhecimento a priori que a gente tem, né, de Deus. Então, teoricamente não é conhecimento. Porque todos os conhecimentos a priori, o Kant vai. Daí Não, é que o racionalismo. Pelo menos Ah, o a racionalismo teoria, clássico, sim. O Sim, racionalismo sim, vai cair sim. nesse campo, né? Sim. Que é o conhecimento que a gente já... Só que o Kant, por isso que ele fala que, vamos dizer, ele desenha, o racionalismo dele é um racionalismo crítico. É porque ele separa. Né? Exato. Mas sem dúvida, né? Vamos dizer, a gente chega, poderia dizer assim, a gente chega a Deus por vários caminhos, né? Mas não tem como provar a existência, então não é conhecimento do mesmo modo como os conhecimentos científicos, né? Bom, gente, a gente retoma então na quinta. Boa noite.